coisa que eu quero contar para vocês, o que eu fiz aqui era baseado na 4G, o que existia e existe até hoje. Talvez daqui, para nós, no interior aqui, daqui 2 anos, talvez a gente tenha 5G. Então a gente tem que sempre estar atualizando isso. Então tem que deixar bem claro isso aí. Outro fato importante, que eu sempre falo, que é muito importante que a gente sempre esteja, como o Tigara falou, interagindo com a comunidade. Às vezes, aquela pessoa que você encontra no interior lá, às vezes andando a cavalo, com uma enxada nas costas ali, caminhando, é o cara que vai te dar uma ideia e que vai resolver o teu problema. E nessa linha, foi como começou a história da Agronet. Eu tinha na minha cabeça que nós tínhamos que fazer a internet no campo. Mas eu não tinha muita informação. Aliás, aqui vai uma dica. Se alguém ainda não está bem assim, firme e sabe, domina a tecnologia, procure um amigo, alguém do seu lado que conheça bem de tecnologia. Porque não tem mais espaço para quem anda sem tecnologia hoje no nosso ramo. Se você pegar as máquinas hoje, 15 a 20% do valor dela é tecnologia, que está lá. Muitas vezes pouco usada, porque não tem recurso, mas é essa a realidade. Então, o que eu fiz inicialmente? Em Pato Branco tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ainda tem. E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com o secretário. Na verdade, eu me relacionei com todos os secretários muito bem, especialmente os que tinham algum negócio no interior, como o de saúde, que tem os postos de saúde, o pessoal da educação, que tinha as escolas do interior, e por aí vai. E eu, da Ciência e Tecnologia, eu fui pedir ajuda para ele. Como se fosse assim, olha, eu estou indo para como se você fosse num país que fala outro idioma e você não sabe aquele idioma. Eu falei, você vai ser meu intérprete. Eu vou conversar com algumas pessoas aí e eu preciso da tua ajuda, porque talvez eles vão falar alguma coisa que eu não entenda, que eu não domine. Mas nós vamos ter que sair daí com um plano, com uma ideia e tocar esse projeto. Nesse meio tempo, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, eu fui presidente lá também, na associação, e a gente tinha um costume, nós criamos lá o que a gente chamava de agronomia em debate. Uma vez por mês, nós pegávamos um assunto da região, que era importante, e debatia. E naquela semana ia acontecer um bate-papo sobre drones, lógico, uma coisa moderna e tal. E eu também tinha interesse em saber um pouco mais de drone para utilizar, para fazer patrimoniar a estrada, para fazer uma série de coisas, né, do interior. E aí, cheguei cansado naquele dia, em casa, louco para tomar um banho e ficar quieto. Mas eu falei, mas eu vou lá, até porque eu fui presidente lá, e até para estimular, porque não tem coisa pior que você organizar um evento e chegar lá as pessoas não irem. Você estuda, faz tudo, organiza o evento. Então, sempre que vocês forem convidados, gente, procurem ir, seja lá o que for. Alguma coisa vai acontecer lá e pode ser muito útil definir a vida de vocês. Bom, eu cheguei lá e a ideia era ver o que estava acontecendo lá, cumprimentar o pessoal e falar, pessoal, tem outro compromisso, estou indo, mas vim aqui dar um apoio para vocês. E aí o professor que estava apresentando lá o assunto, o professor Adão Robson, falando sobre drones. E conversando ali e tal, e eu achei interessante, fiquei até o final. No final, ele foi lá fora da sala, era noite, preparou o drone, fez voo, tirou foto, mostrou, depois voltou para a sala, mostrou o que podia fazer, o que não podia. Achei interessante. Falei, professor, que tal nós fazer um bate-papo aí para ver o que nós podemos fazer para usar na prefeitura? Aqui, o senhor é professor da universidade aqui, a UTFPR, tem em Pato Branco. E poderia fazer um trabalho junto aqui e nós fazer essas coisas aqui. Por isso que eu digo, a importância de você usar. Não tem dinheiro, o Cortigara falou. Eu também não tenho, não tinha. Mas você tem uma universidade, você tem, está muito na moda agora, a participação pública-privada, ou seja, o PPP. Tudo bem. Bom, marcamos a tal reunião. Como eu precisava do tal intérprete que eu falei para vocês, que no caso era meu colega secretário de Ciência e Tecnologia,
eu procurei, para não atrapalhar muito a agenda dele, eu procurei marcar as 2 reuniões no mesmo dia, numa tarde, uma seguida da outra. Iniciei a reunião falando sobre a internet no campo, com os provedores, que já tinha alguma coisa de internet no interior, e na sequência nós falaríamos de drone. E o secretário permaneceria comigo. Bom, fizemos a reunião, conversamos bastante no início, né, sobre a internet no campo, como ia ser, e as dificuldades. Precisaria muito dinheiro, 2 milhões, 3 milhões, nós ia ter que fazer orçamento, ia ter que licitar, e não dava. Porque eu no início, eu tinha ideia de fazer uma coisa fora do comum, e não dava para fazer tudo o que eu queria. Mas aí, o professor do drone, que tinha na reunião na sequência, ele chegou um pouco adiantado, e nós estávamos numa sala, tinha um vidro, e dava para o corredor, e eu vi ele chegando. Daí eu pedi licença para os colegas, se não se importasse, que ele participasse também da nossa conversa, que nós ia participar na sequência. Ele sentou, entrou, permitiram, lógico, e ele escutou até o final e viu toda a dificuldade que nós teríamos para fazer a tal da internet no campo. Aí terminamos, agradecemos ali, e aí esse professor muito educado, né? Ele levantou a mão assim, posso falar? Eu falei, claro, professor. Olha, eu acho que eu posso ajudar vocês. Oh, que bom, então vamos lá, o que o senhor tem de ideia? Lá em Pato Branco, né, nessa ciência e tecnologia, tem as empresas incubadas. Tem 40 salas onde alunos que se destacam têm os trabalhos para iniciar ali a sua atividade e depois vão para o mercado. E uma das salas, esse professor tinha para fazer alguns trabalhos, que a ciência e tecnologia está próxima à universidade. Ele falou, eu tenho uma série de equipamentos que está aqui em cima. Ele fez assim, que era uma sala em cima da sala do secretário de Ciência e Tecnologia. Mas como assim? Ele falou, não, é o seguinte, ó, esses drones que eu uso aqui, eu tenho 26 drones. Junto, ele falou assim, eu consegui isso com um projeto que eu fiz, e eu pedi isso para a Receita Federal, mercadoria apreendida. E junto veio uma porção de coisa que eu não sei o que fazer. E eu acho que é alguma coisa desse negócio aí. Foi, é? Mas então vamos lá ver. E ele falou, eu estou com a chave aqui. Saímos dali, subimos, começaram a abrir umas caixas, várias caixas. Resumindo a conversa, para não estourar o tempo aqui, tudo o que nós precisava para tal da internet, para nós montar isso aqui, estava dentro das caixas. Faltava 180 mil reais para pagar a mão de obra para os provedores, para instalar isso, e eles manter a assistência técnica para poder funcionar isso por 4 anos. Essa era a ideia. Enfim, pessoal, para não fechar muito a conversa, é isso que começou. Por isso que a importância de você estar participando, saber o que você quer, se relacionar com as pessoas. Então, lá o que aconteceu? A ideia de você ir totalmente fora de um contexto de uma reunião da prefeitura, surgiu o encontro com um professor que me levou lá para, enfim, deu tudo isso que eu falei para vocês aí. Então, foi sorte. Se eu não tivesse um pouquinho de boa vontade de ir numa reunião que eu estava cansado, já não ia ter dado nada disso. Talvez não teria feito isso. E aí, surgiu então a tal da Agronet, lá em Pato Branco. Qual é que é o encanto? Aqui, ó, funciona assim, ó. Aqui, ó, ele não está bem, a luz aqui ficou bastante forte, mas aqui é o mapa de Pato Branco. Ao redor aqui assim, ó, se nós olhar no computador, aqui é o mapa de Pato Branco. Cada símbolo desse daqui é onde tem um ponto de internet. Esse símbolo verde aqui é uma estação meteorológica. E aqui é o centro da cidade. Na cidade, a agricultura está mais no norte aqui. Enfim, esse é o desenho. E o que tem aí? Bom, a ideia era que, no máximo, nós temos aqui, só para deixar vocês situados na realidade, Pato Branco tem 1.500 quilômetros de estradas, entre as estradas municipais e também os acessos. Estrada municipal mesmo dá uns 800 quilômetros. Mas, como elas são próximas uma das outras, a gente fez uma maneira que a cada 4 quilômetros, mais ou menos, a pessoa consiga chegar num ponto. E aí tem um roteador.
O roteador que te dá a condição de você se comunicar. Então, para que servia isso? Todas as pessoas que estavam trabalhando, vamos imaginar lá a pessoa que fosse prestar serviço, o cara que fosse, sei lá, um mecânico, ele não pegava sinal de celular, mas ele sabe, tem um mapa lá, que cada 4 quilômetros de um lado, se ele estiver no meio aqui, ele vai andar 2 quilômetros para um lado para o outro, ele vai ter acesso à comunicação. Ele vai chegar aqui, ele vai ter essa oportunidade. Tá? Só que assim, todas as pessoas, é livre. Você só tem que fazer um acesso lá pela lei, você tem que identificar, porque senão, se houver algum crime dentro dessa rede, vai para o município. Então, você tinha que fazer um acesso pelo Google, pelo Facebook, como tudo o local que libera a internet pública, você precisa fazer. Então, era essa única questão. Você entrava, cadastrava, ou até o CPF da pessoa, para saber que quem estava usando a internet naquele momento era tal pessoa, tal CPF. Para que, se eventualmente acontecesse algum problema, algum crime cibernético, com aquele provedor, porque os provedores não queriam liberar livre, porque ia sobrar para ele também. Então, era só essa a questão. E aí dava essa possibilidade para todos poderem se comunicar dessa maneira. Né? Quem também tinha, vamos pensar aqui, a coletadeira, que tem o monitor que faz o monitoramento da colheita. Se ele estivesse colhendo, se ele estivesse perto, ele já automaticamente já se comunicava com a própria empresa que já fazia a varredura na máquina ali, se tinha algum problema. E se não, quando ele estivesse se deslocando de um lugar para outro, quando ele passasse, pegava o sinal, atualiza. Então já dava essa condição também tecnológica para aproveitar o recurso de tecnologia. Então, todas as comunidades, tem 34 comunidades, Pato Branco, como eu falei, uns 800 quilômetros de estradas municipais, mais os acessos que tem, né? E uma cidade que tem 2.500 famílias, né, registros, né? São mais de 4.500 cadastros, mas como tem filho, mãe e tal, dá 2.500 cadastros aqui de famílias. E é essa aqui a realidade nossa lá. E aí a gente montou dessa maneira esse programa aí. E oportunidade de novos negócios. O que acontece? Quando você leva, nós já tínhamos implantado o asfalto no campo, então as principais comunidades já têm asfalto também. Quando você leva a internet também, os filhos que foram para a cidade para trabalhar, porque não tinha uma estrada, não tinha uma comunicação boa, passaram a fazer casas e voltar a morar com os pais. Os próprios netos não queriam mais visitar o avô, porque imagine, você chega lá na casa do avô, não tem internet, como é que vai aguentar um domingo lá sem internet, né? Por mais os jovens não têm essa paciência. Então começou a haver então mudou isso deu uma condição diferente. E aí o pessoal começou a migrar e todas as empresas, por exemplo, quem lá também é forte na área de leite, aviário, agricultura em geral, né, soja, milho, feijão. Então vocês imaginem quantas pessoas vão no interior fazer negócio. Os engenheiros agrônomos que estão lá para emitir receituário, comunicação com a cooperativa, com a revenda, enfim. E tudo isso ficou muito ágil, muito fácil. Imagine lá o pessoal que está transportando frango, ração, leite, tudo muito fácil, porque tem a comunicação, o cara se comunica. Então, a estrada é importante, talvez a mais importante para você poder ter esse deslocamento aí no interior. Mas a comunicação, muito importante também. E aí, nesse momento, a gente passou a ter essa oportunidade. Então, melhorou essas oportunidades de negócios aí no campo. A agricultura de precisão, como eu falei para vocês, é a mesma coisa. Máquinas que antes não poderia usar muitos recursos, quando você tem essa conectividade, você passa a utilizar o recurso. E aí você tem um ganho muito grande também nesse sentido. E democratização da informação. Até então, quem tinha internet no interior eram poucos, porque custava muito caro.
A partir do momento que nós fizemos toda essa ligação, e era um acordo que nós tínhamos firmado, que nós fizemos um documento, está lá na prefeitura, que essa rede toda desse a possibilidade para atender todas as famílias que quisessem, porque aqui nós estamos dando internet grátis no raio do roteador, mas quem morasse 1.000 metros ou alguma coisa assim, poderia utilizar essa rede. Então isso baixou bastante. Inclusive, os provedores que estavam lá, eles passaram a fazer, em muitos pontos, uso de fibra ótica, que até então era a maior cobertura que tinha aí, era a internet via rádio. Quando começou a popularizar mais, e mais usuários, eles começaram a colocar fibra ótica. E o que isso aconteceu? Baixou o custo e melhorou muito. Então tinha agricultor que pagava de 10 mega, para você ter uma ideia, pagava 120, 150 reais. Hoje, com a fibra ótica, ele tem 200 mega e paga 105 reais. Então isso foi imagine, hoje ele roda melhor do que muitos bairros na cidade, nesse sistema aqui, onde foi implantado fibra ótica. Onde não tem, que ainda é via rádio, comunica também, mas aí num padrão um pouquinho menor, mas também roda tranquilo. Então essa democratização é muito importante, porque você dá a qualidade de vida para muitas outras pessoas, além de uma minoria que tinha antes. E lógico, isso vem o desenvolvimento junto com isso. E você dá, porque todos os prefeitos durante a campanha falam em valorizar o agricultor. Tem coisa melhor que isso aqui para você falar, não falar, você demonstrar, você pôr em prática que você está valorizando o agricultor. De fato, você criou algo que ele não tinha e que hoje não dá para imaginar alguém aqui não usa um celular, não usa sinal de internet ainda? Por que eles não podem usar também? Não ter? Imagine o seguinte, vocês voltar, ocupar o lugar de um agricultor que está lá, que fica uma semana sem conexão, sem poder ter um sinal de internet, sem poder acessar um site de meteorologia, ou sem acessar um e-mail, ou sem acessar um WhatsApp. Vocês conseguiriam ficar uma semana lá? Nem os presos na cadeia não ficam mais sem internet, gente. Como você quer que o agricultor fique lá? Não tem. Então, como eu falei, gente, é uma necessidade. Ou senão, esse pessoal vai vir tudo para a cidade aqui e vai deixar lá os cachorros. E não tem ele não vai ficar sozinho lá. Os filhos já não aguentavam mais, os netos nem se fala. Então, isso é valorização. Você falar, meu amigo, você está produzindo comida para todos nós aqui, mas nós vamos te dar uma condição boa para você ficar aí. Nós vamos te dar uma internet, vamos te dar estrada e vamos te dar uma condição muito interessante para você ficar aí. Tá? E aí o seguinte, como eu falei aqui no início, essa questão de escolas, comunidades e unidade básica de saúde conectadas. Nós tínhamos um programa lá, as escolas, de dar um tablet para os alunos lá no último período, 4º ano, né? Não sei como chama agora aí os professores aí, que me perdoem aí, porque, mas, enfim, seria a 4ª série. Só que é o seguinte, os alunos do interior, como não tinha internet, o que iam fazer com o tablet? Tudo bem, dava para fazer uma série de coisas, mas conexão não tinha. A partir da Agronet, professores passaram a ter a internet de boa qualidade para poder usar esse tablet na igual condição que os alunos da cidade estavam usando. Então você muda um pouco a conversa. Você está valorizando esse pessoal aí, opa, é o filho do agricultor que está aqui em igual condição com o que está lá na cidade. E com uma qualidade de vida boa. O cara tem um asfalto aqui, e por aí vai. Então a gente deu essa condição. E outra coisa muito importante, que a gente tem também lá as unidades básicas de saúde em algumas comunidades, não todas, mas tem. E o que acontecia? Como não tinha conexão, o prontuário lá é eletrônico. O médico, quando atendia na cidade, colocava tudo no prontuário eletrônico. Quando os agricultores a consulta era feita no interior, o médico, ele ia buscar a informação do paciente dele, não tinha conexão. Então, como
o médico não estava todo dia lá na comunidade, nos dias que que a doença não marca a hora, às vezes era no domingo, no dia que estava fechado a unidade da comunidade, ele ia na cidade e ficava tudo anotado no prontuário. E esse médico, quando esse paciente veio na comunidade, ele não conseguia acessar para saber a história do paciente dele. E o paciente muitas vezes não consegue se explicar naqueles termos tudo o que ele já fez. Então imaginem quanto que deu de ganho isso. E outra coisa, quando o médico fazia consulta aqui na comunidade, ele fazia as observações e você acha que o médico tinha tempo de chegar na cidade, lá onde ele ficava no posto dele de trabalho, e ele transferia aquela informação que ele escreveu para o computador? Não fazia. E aí você perdia isso aí. E a partir desse momento, ficou na mesma condição da cidade e do interior. O médico acessava, o prontuário sabia toda a história dele e relatava o que ele fez naquele momento. Então, deu um ganho muito grande para as pessoas que ficavam, em alguma situação, aí, buscavam o serviço de médico. Então, esse foi um ganho bastante grande, né? Nessa conectividade aí. Bom, união do campo e visualizando inovação. Bom, isso aí, o campo, né? Começaram a formar grupos também de WhatsApp, as famílias. Então, aí entra a questão da segurança. Semana passada, o capitão lá da Polícia Militar, junto com alguns vereadores, promoveram um evento para tratar da segurança. Então, mostraram lá, falando uma série de coisas, orientando os agricultores de como se comportarem, para o pessoal cuidar, para não ostentar, porque a agricultura está em alta. E a bandidagem começa a ir para o interior. Tem que cuidar, tem que orientar isso aí. E o pessoal começa a entrar, as esposas deles começam a ir no Facebook, mostrar a caminhonete nova, mostrar o passeio deles lá na praia, tal. E o bandidão começa, ele está ligado. Então, para ter esse cuidado, é uma série de coisas. É um assunto também que eu sugiro que vocês, como secretário da Agricultura, façam com as comunidades também. Isso ajuda bastante nessa questão de segurança. Entendeu? Para que as pessoas saibam, olha, cuidado, desde ir num banco, se chegar no banco, não começar a mexer com dinheiro, não apresentar senha, porque eles são muito ingênuos, né? Para o cara ficar esperto. Então, eles têm todo um trabalho, a questão de porte de arma, como providenciar, fazer, se vale a pena, não vale, o quanto que o cara se incomoda, mesmo tendo porte de arma, se ele tiver problema e se envolver lá, mesmo que ele mate um bandido dentro da casa dele, ele vai ter problema, né? Uma série de coisas. Então, isso é um assunto que vale a pena vocês promover um encontro desse. Conversar com a polícia militar, ou talvez a civil, não sei o que é mais fácil para cada um de vocês aí, e promover uma conversa assim. Mas o fato é o seguinte, eu fui procurado para falar sobre isso aqui, sobre a Agronet. Porque o próximo passo, e eu saí o ano passado, né, era colocar câmaras de segurança. Ou seja, como tem 50 pontos de internet, você poderia, no mínimo, colocar 100 câmaras, uma para um lado e outra para o outro. Se você quiser fazer mais, dá para fazer, investir um pouco mais e colocar mais câmara de segurança. Mas câmara que já vai lendo a placa, já vai vendo se essa placa tem algum problema de carro roubado, carro que está em fuga, enfim, uma série de coisas que pode estar acontecendo aí. E era essa a ideia, está dentro da Agronet. E eles agora estavam licitando câmaras, era para dar continuidade ao projeto. Aí eles me chamaram, eu expliquei o que tinha aí e tal, mas vejam que a partir de uma ideia aparentemente pequena, simples, de comunicação, ela vai muito além disso. E também eu coloquei aqui que as comunidades, que são 34 comunidades, poderiam também ter um dispositivo de pânico. Pânico para você, em uma situação de emergência, tanto dos bombeiros quanto do SAMU, você ter esse dispositivo e o bombeiro ou o SAMU já vem direto no ponto. Ou seja, você sair com uma ambulância do SAMU,
de uma unidade. Primeiro que ele já vai detectar qual que está mais perto da ocorrência. Quantos minutos a menos do que você correr, achar um telefone que pegue, ligar e tentar explicar onde é que tem um doente ou uma pessoa infartada ou acidentada. Isso, gente, é a diferença entre a vida e a morte da pessoa. Então é muito maior do que simplesmente um roteador para a pessoa ir lá e trocar uma mensagem. É muito mais do que isso. Por isso que eu falo, desde o início eu falo para vocês, não é um luxo. É uma necessidade do ser humano de vida ou morte. É isso e aquilo, ela mostra muito bem isso. Então, essa parte, eu já falei para vocês aqui da educação, da saúde e também da segurança. Entre outras tantas, negócio nem se fala. Fica tudo mais fácil. Você ter uma comunicação com uma mecânica, com uma empresa que vai trazer o produto, um engenheiro agrônomo, tudo isso. Enfim, pessoal, essa aí eu acho que passei por praticamente todos os pontos. Como eu falei, é assim que se vocês me procurassem, eu ia falar para vocês. Eu não vou falar aqui porque disso, porque daquilo. É como eu fiz. E eu repito, cada um de vocês tem a condição de personalizar como que está a situação de vocês lá. Tem alguma coisa, não tem? É que dá para fazer, entendeu? Tem tudo isso que dá para fazer. Acho que dessa transparência aqui, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui está a situação. Todas as comunidades têm isso. Ou seja, aqui ó, é uma comunidade lá no interior, ó, lá embaixo tem um asfalto, algumas casas ao redor, campinho aqui da comunidade, para cima aqui tem uma escola, posto de saúde, e aqui está aonde que ele irradia aqui. Lugares aqui, ela pode pegar até 500, 600 metros, mas ela joga aqui o sinal via cabo para o computador do médico, para o computador lá dos professores, e fica tudo na mão aqui, ó, na comunidade. Então a pessoa está passando por aqui, pessoal que faz muito lá, tem muita gente, não sei se na cidade de vocês também, o pessoal está andando muito de bicicleta no interior, fazendo caminhada e tal. Então, cada pouco ele tem aqui um ponto para se comunicar também, ou se dá algum problema lá, ele pode chegar aqui para um lado e para o outro, ele vai ter uma comunicação, vai pedir um socorro, alguma coisa, né? Então, é esse sistema aqui, bem simples. E é isso aqui, ó. Isso aqui é real. Aqui é um dos provedores, porque a gente dividiu. Parte da cidade era um provedor, a outra parte era outro. E nós mantivemos assim até para não dar um conflito. Foi uma conversa muito amigável para deixar na mesma condição. Não teve conflito nenhum. Aqui, ó, é essa Cybertech. Então, veja, o cara no asfalto, o trator aqui, ele entrava aqui e fazia aqui o acesso, e a partir daí, internet para ele navegar aí à vontade. Aqui, eu falei no início para vocês, no mapa, tinha estação meteorológica. Ah, mas o que serve esse negócio aí? Para muita coisa, pessoal. Aqui, ó, vejam, aqui ele dá a direção do vento, aqui a velocidade do vento, ali entra a chuva e uma série de coisas, raio ultravioleta, aqui uma plaquinha, essa árvore está longe, eu fiz essa foto assim para dar um contraste, né? Ela não pode ficar perto da árvore e tal. E aqui todo o sistema eletrônico para fazer a comunicação. O que tem aqui nessa estaçãozinha aqui? Tem 6 distribuídos, como eu mostrei no mapa anterior para vocês ali, ó. Elas estão aqui, ó. Uma lá em cima, uma no meio, uma mais para cá, uma mais no sul e uma aqui. Isso aqui, a gente colocou arrumou uma internet bem potente lá na universidade. E tudo isso aqui, essas informações, além de ser disponibilizada, depois eu vou mostrar aqui, para todos os agricultores que tiver interesse e a comunidade em geral, isso vai tudo lá na universidade, 2 estagiários pagam no convênio para monitorar tudo isso e acompanhar e começar a fazer uma estatística disso. Ao longo do tempo, imagine, Danione, imagine pesquisador, quando tiver 5 ou 10 anos de estudo, da temperatura, da umidade, da incidência solar, a riqueza que vai dar, e você com essa informação dentro de uma universidade, com vários alunos e professores fazendo pesquisa, né?
Então, ele vai te dizer, e isso já tem acompanhado, a diferença de temperatura de um lado da cidade, do outro, o vento, como está de um lado, a posição de vento. Então, vai dar uma coisa mais ou menos assim. O trigo, qual é a tendência com o clima acumulado aqui de dar determinada doença? Porque como doença, geralmente, você faz uma aplicação preventiva, se você tem já um acompanhamento, e nos últimos 10, 15 dias, a temperatura, a umidade do ar, como foi, e também o seguinte, ela dá previsão também, e é a previsão do local, entendeu? Não é a previsão dada, aqui não sei que região, aqui uns falam a previsão do Coutinho, a previsão não sei quem, é a previsão da tua cidade. É como se você tivesse uma estação lá do IAPAR, que sempre teve, mas agora ela é digital, ela é totalmente conectada com uma universidade tua lá, e disponível para toda a comunidade científica e a comunidade agricultor. Então você passa a ter uma relação muito forte da comunidade cobrando a tua universidade, que é o dever dela, de pesquisar para você, que você de fato interessa. Então veja, está aqui, essa estação está junto no sistema da Agronet, são 6. Com o passar do tempo, se quiserem colocar mais, depois coloca. E o que ela mostra? Isso aqui é o meu telefone. Eu fiz um print do meu telefone, a hora que, por exemplo, se eu quiser fazer agora e saber quanto que choveu, como que está a situação de vento agora. Então aqui, ó, vejam aqui, ó, aqui são a comunidade, aqui Fazenda da Barra, Sé Dom Carlos, a São Caetano. São 6, aqui, depois eu tenho que descer a barra aqui, apareceria as outras. Então tem previsão e tem histórico. Veja lá, ó, aqui eu fiz isso faltava 1 minuto para as 11 da noite. Tá? Exatamente a tela do meu computador aqui. E aqui como é que estava a situação? Não estava chovendo, 57% de umidade relativa do ar. Veja, de noite, veja como estava seco. 57% de umidade. Olha a diferença aqui de uma estação da outra. 57, 51 e 51. Essas aqui são mais perto. Veja como varia. Como é delicado isso. Enfim, a velocidade do vento, olha, aqui 20, 16, 12. Isso aí, para um engenheiro agrônomo e para um agricultor que vai fazer uma aplicação de defensivo, quer dizer muito. O engenheiro agrônomo que tem essas estações e monitora a comunidade do seu agricultor, ele vai chegar, quando aqui chegar 25 ou 30, ele vai passar uma mensagem, falar, pare de passar produto, está jogando fora, é muito vento, ou a temperatura está muito alta, está com 26 graus, 30 graus, e aí a empresa de pesquisa ou a própria cooperativa começa a fazer cruzamento e passar para o agricultor. Quando você vai fazer uma aplicação de produto e você tem 26 de temperatura e abaixo de 50 de umidade relativa do ar, você está aproveitando só 50% do teu produto. Ou seja, se a tua aplicação, você está gastando 20 mil reais, você está aproveitando só 10. 10 está jogando fora. E é isso, é real. Isso aqui é científico. Não é um curioso que está falando, é um doutor lá na universidade, com os pesquisadores, com o engenheiro agrônomo da cooperativa, da revenda, baseado em fatos científicos. Isso que dá uma estação dessa, entendeu? E aqui, o que eu fiz aqui? Ó, outra aqui, uma página, daí eu virei, eu cliquei aqui em histórico, eu vim aqui e fiz aqui uma outra, eu procurei aqui a última semana. Isso aqui eu acho que eu fiz na terça-feira. Enfim, a temperatura variou de 7,9 para 32 graus. Olha a amplitude térmica que deu aqui. Isso é importante para quê? Para um monte de coisa para pesquisa. Como é que você comporta aqui um tomate, aqui, os peixes dos meus amigos do Candói que nós estávamos falando lá. Como é que você comporta os peixes aqui numa situação dessa aqui? E chuva tinha dado 31 acumulado, o vento variou de 0 a 12,6, algumas rajadas e tal. Daí descendo aqui, rolando a barrinha aqui, veio para essa página aqui. Eu poderia até fazer agora conectado, mas aí, pelo tempo aqui, a gente não conseguiria fazer, já até está finalizando aqui, que me acompanha aqui o tempo. Ó, então aqui, ó. E aí vai, a umidade variou de, olha só, 33% da umidade. É quase a umidade relativa de Brasília em alguns momentos. É muito seco. E tem agricultor aplicando produto
Então, a gente começa a explicar para ele, olha, você aplicou tal dia, e eu vim aqui na estação, estava muito baixa a umidade, a temperatura estava alta, e você jogou fora o produto. Aqui, luminosidade, para que serve? Bom, aqui, ontem foi falado aqui pelo Ortigara, as fotovoltaicas. Então, você vai ter aqui um estudo, hoje nós temos de 1 ano e meio acumulado, mas nós vamos ter muito, até para o pessoal lá do laboratório, começar a desenvolver, talvez se é possível, né, placa específica para essa quantidade, quantas horas de luz, quantidade aqui que dá, para poder maximizar isso. Posição de placa, uma série de coisas, mas você vai ter da tua cidade, você não vai ter que procurar num livro, numa internet, um histórico do município 100, 200 quilômetros longe, ou às vezes 500 quilômetros da tua região. Você vai pegar, é a tua história, é o que está acontecendo. Pressão atmosférica, enfim, ponto de orvalho, uma série de coisas que, tudo isso, a gente procurou uma estação meteorológica que informasse isso, baseado no que os professores falaram para nós, que seria interessante eles terem isso, para poder pesquisar e, na sequência, começar a dar resultado, uma pesquisa para a prática do agricultor e da assistência técnica. Então, não foi assim, eu quero fazer isso aqui, não. Isso é tudo que eu falei. Por isso que eu falei ontem também aqui. Tudo, gente, tem que ser base técnica. Vocês têm que, em algum momento, vocês vão ter que dar explicação para o Ministério Público. Está preparado. Não precisa ter medo de ir lá. O problema de você ir no Ministério Público é quando você não está preparado, quando você não fez a coisa certa. Mas se tu tiver, se tu conversa com o juiz, com o promotor, com quem quer que esteja lá, você dá uma aula e pega apoio dele ainda. Mas se você chega lá fraco, sem argumento, você não conversou com ninguém, você fez do teu jeito e fez errado, aí o que o Ortigara falou ontem, prepara o teu CPF para problema. Mas se você estiver fazendo certo, segue o baile, não vai ter problema nenhum. Então é muito tranquilo. Bom, aqui agora, o lançamento, a gente fez um lançamento lá. Aqui está, esse aqui é o primeiro slide que eu mostrei para vocês. E essa aqui era a nossa marca. Então a gente fez isso e deu ampla divulgação para que todos tivessem conhecimento e passassem a usar. Pelo menos o que eu falei para vocês aqui. Olha, dá isso e agora você procure quem te dá assistência técnica e cobre dele isso aqui. Você não vai mais perder nada por conta de não ter informação. Você tem informação. Agora você se vire aí com quem te dá assistência. Se é o IDR, se você tem uma pesquisa privada, ele tem informação. Então, para isso, é importante quando vocês fazem um projeto, pessoal, primeiro, uma dica que eu dou, põe nome nele. Por que nós colocamos Agronet? Você deixa sem nome, isso aí morre. Mas põe um nome no projeto de você. O que é estrada, o asfalto nosso? O nosso programa é asfalto no campo. Entendeu? Põe nome no projeto. E, a partir daí, é o teu filho. Cuide dele como teu filho. E aí você conta, eu lancei a Agronet para você. Eu comecei a conversa semana passada, falando para eles, lembra da Agronet? Está tudo lá. É só seguir a licitação que eu deixei lá, e coloquem as câmaras, você tem tudo pronto. Só isso. É a Agronet. Vai lá na prefeitura, pega o convênio, que está assinado lá, só rodar. Mas você tinha o nome, tinha uma referência. Você não tem isso. Então é isso. E aqui, pessoal, no mesmo dia, estavam aqui. Esse é o professor que deu a primeira. Isso também é reconhecimento, pessoal. Como eu falei, nada se faz sozinho. E quando você pega a ajuda das pessoas, em algum momento você valorize essa pessoa, porque ela te ajudou. Então esse cara aqui arrumou todo o equipamento. E hoje ele tem lá dentro da universidade todas as informações que ele precisa. Esse aqui é o vice-prefeito, que hoje é prefeito, o prefeito Agostinho Zucchi, que foi deputado, eu fiquei com ele lá 8 anos, o prefeito atual, que era vice na época, aqui uma pessoa um dos provedores, o vice-presidente da Cooper Tradição, Gelson Correia. Esse cara também teve um papel importante, eu preciso falar aqui, e ontem também foi falado sobre isso. Como eu tinha certeza, depois que eu fiz a reunião, fizemos 3 reuniões, e nós tínhamos certeza do que queríamos, e faltava R$180 mil, que eu falei para vocês. Aí eu falei, para mim licitar, iam 6 meses, e ainda com risco de alguma coisa não correr bem. Eu falei, vou tentar
pegar no comércio isso aí, fazer a participação público-privada. Já tinha ganho da Receita Federal equipamento, né? E precisava 180 mil. Eu falei, eu vou fazer visita, eu e o meu colega, secretário de Ciência e Tecnologia, vamos vender o projeto e um pouco cada um que é comunidade, porque todos vão ser beneficiados com isso. E aí, eu vou arrumar o dinheiro aí e não uso da prefeitura, senão nós vamos demorar muito para implementar isso aí. E primeiro que nós fomos visitar foi a Cooper Tradição. E o vice-presidente e o presidente, que não está aqui, é o Julinho, olharam o projeto, em 10 minutos de conversa, eles falaram o seguinte, mas quanto que é? 180 mil, nós vamos buscar. Ele falou, não precisa buscar em lugar nenhum, nós pagamos 180 mil e vocês ficam por aqui, segue o projeto. Um só fez isso. Eu achei que ia ter que fazer 20 visitas, ia receber uns 15, não, e nós ia ter que correr e não sei o que ia fazer. Um só, mas foi muito bem argumentado, e ele entendeu. Buscaram 180 mil, colocaram no projeto. E o projeto saiu. Aqui, o casal aqui que tem outro provedor, o meu colega de Ciência e Tecnologia, secretário Jerry Dutra, e outro colega aqui também da informática. Resumindo, pessoal, é isso que eu falei para vocês, como eu disse, é como se nós estivéssemos batendo um papo, eu estivesse contando a história, não é uma coisa, é uma troca de experiência. Como eu falei, cada um aqui vai ter uma forma, não sei como cada um está lá em termos de tecnologia, os municípios, já tem uma rede formada, você não tem. Agora, existem recursos de uma maneira que a comunidade tem que ser envolvida, especialmente quem faz negócio no interior, eles têm muito interesse nisso. Você sabe, tem ideia de qual a economia que essas pessoas que fazem negócio no campo economizam diariamente, mensalmente, de corrida para frente e para trás, que você tem uma comunicação dessa maneira? Não precisa nem falar para vocês, mas é bastante. Então é isso. E aqui está o meu contato. Vou dizer para vocês assim, todas as apresentações, eu estou vendo pessoas aqui tirando foto e tal. Quem preencheu a lista de presença e colocou e-mail, vai receber essa apresentação. Todas as apresentações que vai ser feita aqui. A gente sempre faz isso porque alguma coisa sempre vocês não conseguem copiar, ou ficou uma dúvida. Então, de qualquer maneira, o meu já está lá, basicamente é foto, mas foi conversa, porque é isso que eu falei. Se eu for apresentar 10 vezes para vocês, o outro grupo, a história é a mesma. Foi isso que aconteceu. Eu falei até uns detalhes, talvez que não... Eu acho que não precisava ser tão detalhado, mas é assim, importante vocês saberem. E primeiro, básico, ninguém faz nada sozinho. Procurem sempre se cercarem de melhor na área que vocês vão discutir. Se é para falar sobre uma cascalheira, uma pedreira para o asfalto, vai com a turma da engenharia lá e conversa com o cara do DR, do DENIT, não sei o que lá, o que tem. Se é de tecnologia, gente da tecnologia. Se é de ponte, o engenheiro de ponte. Mas vão no limite. Vai no limite. Vocês não vão errar. Se errar, o erro vai ser pequeno e dá tempo de corrigir. Agora, sozinho, gente, a gente não vai para lugar nenhum. E cuidado aquilo que eu falei, último recado. O que está na lei. O que está fora da lei, moçada, um dia vai dar problema. E aí, complicado. Mas enfim, terminei no meu tempo, agora 5 minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu não quero estourar o horário para não atrapalhar, porque como está sendo gravado também, o pessoal também tem as agendas tudo marcadinha, eu vou deixar no horário aqui. Obrigado. Neste momento, abrimos espaço para as perguntas. Solicitamos que quem tiver pergunta, o microfone se direciona até você. Da posicionamento de GPS, sinais de RFID, todos para... É como eu falei, a gente deu início... desculpa o seu nome? Veja, a gente colocou um grupo, eu falei, de tecnologia nisso aí. O que nós tínhamos disponível na época era isso aí. Certamente, acho que daqui 2 anos nós vamos ter 5G, por aí vai. Então, as coisas, a tendência é ir para esse lado, melhor que isso, eu não sei onde vai chegar. Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente acha, chegou no ponto, agricultura de precisão, por exemplo, você largava lá um quadriciclo, coletava a amostra e tal, precisava do sinal do GPS, tá.
Depois começaram a fazer o mapeamento de colheita, cruzar. Depois já tinha a parte de colorimetria, uma imagem de satélite mostrando mancha de cor na lavoura. Começaram a cruzar tudo. Então eu não sei onde vai chegar isso. Mas tudo isso, depois que você tem uma rede básica, você vai, é infinito, não tem fim. E a tendência é só crescer, só melhorar. Mais alguma pergunta? O microfone já chega até. Pelo... Minha curiosidade é um pouco técnica. A questão é via rádio. A minha dúvida, então, é entender que tipo, né, o sistema que vocês usaram, porque também há interesse, obviamente, principalmente os municípios, como eu sou do Candói, o setor primário nosso é o carro-chefe da economia, né? Tem projetos de campanha, tudo, para poder ter essa inclusão tal, principalmente na época que nós estamos em uma pandemia, um abalo nacional muito grande, né? Os alunos que não conseguem ter a acessibilidade das aulas e assim por diante. Comentaste muito bem a questão da saúde também, é um fator importante, principalmente as áreas mais longevas, né, da cidade, né? Então, a minha curiosidade é mais mesmo técnica, entender que tipo de sistema vocês usaram e no total, assim, o que foi o custo do tempo. Obrigada. Veja, no início, praticamente tudo era via rádio. Como eu falei, como a coisa foi evoluindo e mais pessoas começaram a ter acesso, as empresas também viram a necessidade de melhorar e levar, acho que também diminuiu o custo da fibra ótica. Então já existem uma boa quantidade, eu não vou saber precisar, porque isso é vivo, tá tudo, eles estão mexendo lá. Quando eu passo lá, eu já vejo lá cabo de fibra ótica. Então, sei lá, 30%, 40% hoje já é fibra ótica. E que nem eu falei, 200 mega, coisa que muitos bairros da cidade têm. Custo. Se nós fôssemos comprar tudo, sair do zero, na época nós tínhamos 3 milhões. Só que, como a gente fez essa conversa toda, saiu o recurso da Receita, os equipamentos da Receita Federal com o professor. Ele tinha que prestar, eu não sabia o que fazer. Quando ele colocou. Inclusive tinha antenas lá, e os proprietários falou, cara, essa antena aqui, ela joga 30 km de sinal, nós jogamos de uma cidade para outra. Coisa pequena assim. Então, a gente, daí os 180 mil que tinha que pegar da prefeitura, a cooperativa, a prefeitura, foi uma ideia, vontade, vamos organizando e tal. Se você fosse implementar, por isso que eu digo, é possível, mas é fazer sozinho, pega lá, primeira coisa, pegar um cara bom, os provedores que já existem lá, e chamar para uma conversa. Ver como é que está a cobertura aqui? A rádio, qual é a ideia futura? Propor essa conversa. Tem Receita Federal, enfim, algumas empresas que estejam trocando já, porque para fazer essa comunicação inicial aí, 10 megas já resolve um monte de problema. É lógico. Tá? Pode até pegar algum equipamento obsoleto de alguma que nem eu falei. Eu contei a minha história. Cada um de vocês vai estar num momento e numa situação. Vocês podem ter uma alternativa até melhor do que essa que eu achei. Mas vocês com certeza vai ter algum lugar que vocês vão achar a saída. Mais alguma pergunta? Em nome da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, agradecemos ao engenheiro agrônomo Clodomir Ascari pela excelente palestra e solicitamos uma salva de palmas. Na sequência, para falar sobre o programa Coopera Paraná, convidamos Jefferson Vinícius Meister para uma palestra de apresentação do programa. Jefferson Vinícius Meister é profissional com experiência em 8 anos na área de agroecologia, desenvolvimento rural, comercialização e organização comunitária, tendo atuado em ONGs, movimentos sociais e atualmente como técnico da Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento do Paraná.
Possui atuação na área de políticas públicas e, em especial, as relacionadas ao desenvolvimento local, regional e territorial de áreas rurais, agroecologia, segurança alimentar e juventude rural. Com vocês, Jefferson Vinícius Meister. Boa tarde a todos participantes. Já agradecer o convite da federação. A gente está aqui na apresentação do programa Coopera Paraná. Eu vou compartilhar essa apresentação junto com o Sérgio Alfinger, né? A gente chamou, não tínhamos nem avisado a federação, mas a gente resolveu compartilhar a apresentação. O Sérgio Alfinger aqui é técnico do IDR e trabalha conosco também na questão do programa de cooperativismo, da parte aí de assistência técnica, extensão rural e formação, comercialização, em conjunto com a secretaria, né? É um órgão vinculado. Então, só para a gente ter uma noção, né? Quem já ouviu falar do programa de cooperativismo do Estado do Paraná? Coopera Paraná. Por favor, levanta a mão. O Coopera, né? Pode ir passando. Foi trabalhado em cima daquilo que o Paraná tem de melhor, né, que é o seu setor agropecuário, o setor do agronegócio. Vocês sabem, são secretários de Agricultura, né, ou de Meio Ambiente. O agronegócio paranaense responde por 35%, né, de todo o PIB do Estado. A gente é muito forte na área de produção, grãos, proteína animal. O secretário falou basicamente tudo isso ontem, né? O Natalino provavelmente também deu uma reforçada. Mas dentro desse contexto, né, do agronegócio do Paraná, nós temos uma área, um público que é o da agricultura familiar. Representa em torno de 75%, né, estabelecimentos, conforme o último censo agro. Então são 228 mil. E tem essa característica, né, desse público aqui, né? Boa parte deles, 50% tem menos de 10 hectares, 55% informaram que não receberam nenhuma assistência técnica, né? Uma parte também, que é um terço, está vinculado a processos de cooperativismo, que é o que nos interessa aqui. Uma boa parte não usa tecnologias, né, nem corretivos, apenas 26% acessaram o financiamento rural, menos da metade tem tratores, adubação. Então, a gente vê que tem um espaço ainda dentro da agricultura familiar, né, tanto em termos de inovação tecnológica, como ainda de uso de insumos básicos e primários, mecanização, para a gente avançar. E a gente tem um espaço muito grande também, a gente estava falando, que é de trabalhar com organização rural e o cooperativismo dentro da agricultura familiar. Os nossos agricultores familiares, né, e suas organizações econômicas representam em torno de 28% desse valor bruto de produção. E em algumas cadeias produtivas, né, mais do que 50% vem da agricultura familiar. No entanto, a gente tem ainda, né, um desafio aí que quase 42% dos estabelecimentos têm menos do que 10 hectares. Ou seja, a gente precisa trabalhar de uma forma que não é as commodities dos grãos, cereais, né, ou culturas de baixo valor agregado. E com essa área aqui, a gente não consegue viabilizar esses estabelecimentos. 52% deles, ou seja, 160 mil, trabalhar aqui, né, com número, valor de produção, número de estabelecimentos, conseguem tirar uma renda média mensal de 2 salários mínimos.
um estabelecimento que hoje, né, tem em torno de 3,5 a 4 pessoas por estabelecimento, quase meio salário mínimo por pessoa, per capita. E isso dificulta, né, para eles a questão de investimentos na propriedade, a sua qualidade de vida. Então, esse é um cenário que está posto para nós, da Secretaria de Estado da Agricultura, né, e as suas vinculadas. Nessa ótica aqui que a gente enxerga na Secretaria, né? Necessidade de, primeiro, tentar verticalizar a produção, a agroindustrialização, agregar valor, né? Trabalhar com culturas que gerem um alto valor agregado por área, ou seja, olericultura, fruticultura, né? Produtos que deem, né, transformados, que deem esse valor. Processo de organização dos agricultores. Fundamental, né, para a gente conseguir ter escala, produção e volume de vendas, os agricultores consigam se inserir no mercado, que hoje é um mercado muito competitivo. Isso tudo, né, vai conseguir aí ajudar a implementar, né, estratégias e efetivar mecanismos que vão dar sustentabilidade nessa questão da geração do trabalho e renda para esses agricultores familiares. E o trabalho de cooperativismo, né, os processos, fazer esse trabalho de organização rural por meio das cooperativas, a gente entende, né, dentro da Secretaria de Agricultura, que é um dos mecanismos mais eficazes para a gente conseguir fazer com que o agricultor familiar, com todas as suas dificuldades que vocês viram ali, com baixa tecnologia, área de propriedades pequenas, né, hoje até a mão de obra mesmo da própria família está se reduzindo. Então a gente entende que o cooperativismo é a melhor forma, é a mais adaptada, né, a fazer com que o agricultor consiga ter condições mínimas aí, econômicas, sociais e produtivas. Isso dê para ele uma série de vantagens aí para se inserir nos mercados. Falando de cooperativismo, né, aqui no Paraná, a gente teve 2 momentos. O primeiro momento foi lá na década de 70, 80, com o surgimento, né, das cooperativas, hoje são as grandes cooperativas do estado do Paraná. Vamos, Cevale, Lar, Pacol, Castrolanda, né? E tiveram um viés e um trabalho de foco nas commodities, grãos, seus derivados, proteína animal e outros produtos aí. Hoje faturam próximo de 100 bilhões ao ano. Envolve um público aí de 150 mil associados. Nós tivemos um segundo momento que é do grupo de cooperativas criadas aí no final da década de 90 e início dos anos 2000. Então, as cooperativas têm para auxiliar os agricultores familiares, principalmente aqueles que estão fora, né, desse grupo das commodities, organizar os seus processos aí de produção e comercialização. Então, as cooperativas da agricultura familiar têm como foco os produtos hortigranjeiros, o leite, né, principalmente os transformados, derivados, e processos de agroindustrialização dos seus produtos. Produção de vegetais minimamente processados, doces, geleias, derivados de leite e outros aí, mel, eu listei apenas alguns. Hoje possuem um faturamento próximo a 530 milhões e envolve 34 mil associados. Esse universo de cooperativas da agricultura familiar hoje, conforme um levantamento que a gente fez na Secretaria da Agricultura, gira em torno de 171 cooperativas. Eu não estou falando nem das associações também da agricultura familiar, e muitas também estão trabalhando nesse aspecto da inserção econômica dos seus agricultores. E um desenho, né, um mapa, como é que está essa questão do cooperativismo dentro do estado do Paraná. Esse primeiro mapinha aqui, segundo os dados do censo, como é que é o perfil, né, dos agricultores familiares com vínculo dentro do cooperativismo. A gente nota, né, que aqui grupo de municípios, né, em que o percentual de estabelecimentos rurais vinculados à cooperativa é superior a 50%. É um grupo de municípios que
está ligado principalmente às grandes cooperativas. E na região oeste, né? Região sudoeste aqui, na região central do estado, onde está mais escuro. Isso contrasta, se a gente observar o levantamento que nós temos na Secretaria da Agricultura, com o outro lado do estado, onde tem o maior número de atração de cooperativas da agricultura. Região ali também central, parte do sudoeste, região aqui metropolitana, litoral e norte pioneiro. Que são essas regiões aqui, né? Centro-Oeste, metropolitano, e boa parte dessas ações cooperativas da agricultura familiar estão exercendo esse papel de organização econômica. Ou seja, aqui é um outro desafio que está colocado para nós, né? Temos um grupo grande de estabelecimentos rurais vinculados às cooperativas, mas aquelas grandes cooperativas ligadas às commodities, né? E nós temos o grupo que foca o programa, está com uma baixa densidade ainda de agricultores vinculados a essas cooperativas. Então, esse é um contexto que a gente tem aí no estado do Paraná. E foi também fruto desse levantamento, que está refinando ele ainda, né? Dando informações. Basicamente, mostra a distribuição das cooperativas do estado, tem alguns números, né, de faturamento. Região sudoeste, aqui tem se olhar aqui um faturamento bruto anual, essas 32 cooperativas têm um faturamento alto, mais da quase metade, né, do valor dos 530 milhões. Porém, aqui tem uma característica que algumas cooperativas estão ligadas ao biodiesel, então por isso que tem esse faturamento alto. Se a gente tirasse o biodiesel aqui, provavelmente cairia muito o faturamento dela, ficaria mais padronizado com as outras. Aqui é um faturamento por sócios. Veja que a região noroeste é onde tem um faturamento por sócio maior dentro do estado do Paraná. 36 mil reais aqui por sócio. E a região sudeste, que é a região aqui, né? Pato Branco, né? Centro-Sul também, né? É onde a gente tem um faturamento por sócio das mesmas regiões do estado com menor valor. Isso foi um levantamento feito em 2020, com dados de 2019, 2018, né? Então a gente está atualizando isso agora e refinando. Não deve mudar muito. Mostra aqui também uma outra questão que a gente precisa avançar, que é a renda desses agricultores que estão vinculados a essas cooperativas. Hoje a média, né, faturamento por sócio dentro das cooperativas da agricultura familiar, R$ 15.800. Basicamente um salário mínimo por mês. Renda por agricultor. Foi um outro trabalho que a gente fez de mostrar a importância da assistência técnica como um mecanismo para incentivar a inclusão dos agricultores familiares nesses processos de associativismo e cooperativismo. Trabalhando os dados do IBGE também, né, que quem recebe a técnica, censo nos mostrava lá que era 100.150 agricultores, 56% deles estavam vinculados às cooperativas. Se a gente já pegar aqui, né, quem não recebe assistência técnica, são 128 mil agricultores, segundo o censo. Apenas 16% deles estavam vinculados às cooperativas. Então, isso reforça, né, a importância do trabalho da assistência técnica, né, em ajudar não só nos processos de produção, também nos processos de organização dos agricultores familiares. Incentivo que a assistência técnica gera em que esses agricultores se organizem e busquem aí escala e volume de produção para acessar mercados, né? É um trabalho que a assistência faz e faz muito bem. Não está separado por assistência técnica pública ou privada, né, ou das próprias cooperativas. Dado que reflete bem, né? Quem recebe assistência técnica geralmente está
sendo incentivado ou está inserido em processos de organização rural. Nunca é demais reforçar, né? O processo de cooperativismo ele tem um vínculo estreito com os objetivos globais de desenvolvimento, né? A gente listar aqui o número de objetivos em que as cooperativas ou os processos de cooperativismo se inserem, né? Ou têm algum vínculo, basicamente todos. 17 objetivos do milênio, se não me engano, 15 objetivos. O trabalho do cooperativismo ou processos ligados a essas organizações cooperativas atende aos objetivos do milênio. O cooperativismo tem uma importância, né, como ator de fortalecimento da agricultura familiar, trabalho de segurança alimentar. Na pandemia vocês viram aí, né, a importância das cooperativas, das associações da agricultura familiar na segurança alimentar da população, seja através da entrega de alimentos, a compra de alimentos pelo Estado, tudo aquilo que foi feito com esse trabalho de organização rural. Sem dúvida nenhuma, também aquilo que eu estou falando, o alcance desses objetivos que são propostos para nós aí, a ANA faz parte, né, vinculada. Falando propriamente do programa agora, né? Então, todo esse contexto aqui é que justifica o porquê que o Estado, né, resolveu, de uma forma mais incisiva, atuar com o cooperativismo da agricultura familiar. Agora, de uma forma organizada, com nome, com cara, né? Coopera Paraná. Então, o programa que está ligado a trabalhar com o cooperativismo da agricultura familiar. Temos 35%, temos um número expressivo de cooperativas, mas ainda temos o quê? Processos deficientes de organização em algumas regiões, principalmente onde estão as cooperativas, questão de renda que tem que avançar, uma série de indicadores, né, que nos colocam em um desafio e nos propôs aí a implementar essa ação. O foco nosso é o que é? Fortalecer essas cooperativas da agricultura familiar do Estado, com ações integradas entre o setor público e privado. Temos uma estreita parceria, né? Os atores que representam o cooperativismo da agricultura familiar, Unicaf, Sescope, o CEPAR, atores que atuam nessa área também do cooperativismo, SEBRAE, SENAR, né? As representações da assistência técnica, tanto pública como privada. Ou seja, a gente está trabalhando em conjunto para fortalecer esse cooperativismo. O foco nosso é promover e dar condições aí que essas entidades tenham sustentabilidade ao longo do tempo, né? Elas não tenham só o processo de criação delas e a qualquer dificuldade elas tenham, cabe, né, processo organizativo enfraquecendo, diminuindo, e muitas vezes a cooperativa acaba nem vingando, né? Acaba começando aí com 1, 2, 3 anos, e a qualquer problema se desestrutura e se desorganiza. A área de atuação e público, né? O Estado todo, um programa a nível estadual, abrange os 399 municípios, onde tem cooperativas e algumas ações do programa também a gente ainda está apoiando o associativismo, né? Temos atuado em que essas cooperativas tenham sede no estado do Paraná e possuam DAP jurídica, e a gente fez um limite aqui de corte em termos de faturamento, tá? Hoje está estabelecido em 20 milhões ano. A estratégia de ação do programa, né, ela foi desenhada para promover serviços e atividades que estabeleçam aquelas condições básicas que a gente estava falando, né, que envolvam, tentem ao longo do tempo. Nós temos um eixo aqui que trabalha toda a parte da assistência técnica. O Sérgio Alfinger, na sequência, vai detalhar mais, junto com toda essa parte de formação, capacitação. Um é os eixos que a gente desenhou dentro do programa. Trazendo aqui, né, esse programa foi todo ele desenhado e construído em conjunto, né, com essas entidades representativas que a gente falou, as estratégias,
de ações e a forma de atuação. Nós temos um eixo ligado à comercialização e acesso a mercados. O Estado consegue ter esse papel de promover, né, esse acesso aos mercados das organizações, processos de comercialização, diversificação dos mercados por parte das organizações. Hoje, se a gente pegar, né, dentro daquele diagnóstico nosso, quase que 90% das cooperativas são 90% seu mercado vinculado ao institucional, ou seja, as compras governamentais. Isso é bom? É. Também é perigoso, né, em termos de sustentabilidade. A gente precisa com que as cooperativas diversifiquem os seus mercados. Mercados privados também. É a proposta que a gente consegue trabalhar isso dentro dessas organizações. Um eixo que está ligado às políticas públicas, instrumentos para poder apoiar financeiramente as cooperativas da agricultura. E a toda a gestão que eu comentava, ela é compartilhada com a sociedade. A gente tem um comitê gestor, está vinculado ao Conselho Estadual, onde a gente discute, né, as ações dos programas. Infelizmente, né, entre aspas, digo infelizmente porque logo após o lançamento do programa em 2019, agosto, já vem a pandemia, então uma série de ações que estavam previstas, inclusive a instituição de comitês regionais, o diálogo mais próximo com a sociedade, com os agricultores, com os seus representantes e lideranças regionais, acabou ficando prejudicado, né? A gente não pode indo e fazendo essas discussões mais regionais. O próprio comitê tem se reunido só de forma virtual, né? Mas existe todo um desenho aí dessa gestão compartilhada. Provavelmente agora no início de outubro, está recebendo convites, cooperativas também, os técnicos que estão atuando com o cooperativismo, para participar de uma oficina onde a gente vai discutir aí os desafios, os gargalos e propor ações dentro do programa. Temos uma estrutura executiva, está lá dentro da Secretaria, que tem o IDR como parceiro, né, operacional, parceiro aqui de coordenação regional e, nível municipal, os técnicos do IDR e alguns técnicos da iniciativa privada. Essa é a gestão que está desenhada dentro do programa e toda a execução funciona por meio de planos operativos que a gente faz anuais. Levantamento de atividades e recursos que vão demandar. Não sei se o pessoal vai deixar disponíveis as lâminas depois para vocês, né? Tá aqui alguns indicadores de produtos que a gente espera atingir com o programa até agora, no final de 2022, né? Então, foi um programa que está ligado ao PPA, 2019 até 2022. Números aqui em termos de assistência técnica, formação, inserção de jovens e mulheres, né, gênero e geração, toda a parte de capacidade técnica e de formação de técnicos que trabalham com cooperativismo, cooperativas apoiadas, cooperativas com processos de gestão bem estabelecidos, toda a parte de inclusão social dentro das cooperativas. Os impactos previstos, então, né, a ideia nossa é aumentar o número de agroindústrias regularizadas no estado do Paraná, somente aquelas vinculadas às cooperativas, aumentar o faturamento dessas cooperativas em 25%, ou seja, sair dos 530 milhões que nós tínhamos em 2019 para 662 milhões, ampliar o número de sócios que estão vinculados a essas cooperativas, né? Sair dos 34 mil, os 41 mil sócios, ter pelo menos 100 cooperativas aí com uma estrutura física minimamente estabelecidas. O diagnóstico nos aponta que boa parte das cooperativas tem problemas de estruturação física, né? Ou não tem nenhuma estrutura física, seja sede, seja espaço para transformar, beneficiar,
distribuir, classificar. Eles não têm nem carro, logística para transporte, equipamentos para transformar. Então, a ideia nossa, né, como governo, é estar dando essa estruturada fisicamente nas cooperativas. E ter processos de gestão adequados. Todas as áreas que uma cooperativa precisa. Desde a gestão organizacional, fluxograma de uma cooperativa, como é que funciona, né? Vocês não sabem o papel da diretoria, do conselho fiscal, comitês, deve ter numa cooperativa, organização da gestão administrativa, livros, rotinas, financeira, contábil, produtiva. Se perguntar em algumas cooperativas qual que é a área produtiva que você tem, você não tem essa informação, né? Tem os cadastros bem estabelecidos dos seus sócios, quantitativo, então uma série de questões que a gente tem que avançar com essas cooperativas. E aqui alguns resultados, né, já estabelecidos aí de 2019 até agora 2021. 61 milhões aí em investimentos nessa estruturação física, isso fruto do edital de 2019 que foi feito pelo Coopera, onde a gente aportou 30 milhões, e agora 2021, saiu hoje inclusive o resultado, com mais 127 projetos aprovados, e nós temos um orçamento de 31 milhões e meio para apoiar. O total que foi, né, de projetos aprovados é em torno de 47 milhões e meio, ou seja, acima do orçamento que a gente tinha disponível. A ideia é até o final agora do ano a gente apoiar todas essas cidades com o que a gente tem de recurso, e isso vai estar, né, além dos 30 milhões de 2019, mais 31 milhões em 2021. Vai perfazer 125 cooperativas que foram apoiadas. Nós temos, né, vocês estaram ontem a Márcia falando aqui, né, toda a parte de comercialização via o DESAN, que é o Compra Direta, edital 2020 e 2021, e essa é uma política pública que foi estabelecida agora, né, de aquisição da agricultura familiar, um estreito vínculo com o programa de cooperativismo, né, a gente está em permanente diálogo aí para aperfeiçoar o programa de compra, fazer o trabalho junto às cooperativas para cada vez melhorar a qualidade dos produtos, tipos de produto e toda a parte de agregação de valor dos transformados. Os dois editais aí em torno de 43 milhões, com a parte prejudicada, que é todo o processo de formação, capacitação, que a gente tinha proposto. Então, todo ano de 2020 e 2021, a gente pouco pôde atender de forma direta, né? De organizar eventos, processos de capacitação. Então, daquilo que a gente conseguiu fazer de forma virtual, foi uma série de eventos também, ferramenta nova que a gente teve que aprender a usar, né? Que são as reuniões virtuais e todos os outras ferramentas que estão aí colocadas. Em torno de 1.000 dirigentes técnicos e lideranças capacitadas. Sérgio depois vai detalhar, né, Sérgio? Acho que com uma riqueza maior o que tipo de ação que foi feita. E hoje a gente está, né, também é o nosso desafio maior. Eu só listei as cooperativas que o IDR atende, né? Só as cooperativas, nem listei as associações. Estamos falando do programa de cooperativismo. Mas 43 cooperativas atendidas de forma contínua, né? Com método. Então, toda ela é organizada e definida. Aqui é o site do programa, então lá na Secretaria da Agricultura, se vocês entrarem lá em programas, e está o Coopera Paraná. Tem uma série de informações ligadas ao programa, um detalhamento maior. A gente tem trabalhado com a parte de notícias, com a parte de vídeos que foram feitos de webinars e processos de capacitação que a gente está deixando disponível lá na plataforma. Né? Ainda estamos trabalhando melhor o site. Tá? Vamos colocar até uma pessoa exclusiva para fazer todo esse processo, né, de comunicação. Conseguir
buscar transformar o site aqui da Secretaria de Agricultura um portal que seja do cooperativismo, né? Principalmente da agricultura familiar, que é o nosso foco. Ou seja, pensou em notícias, pensou em questões ligadas ao cooperativismo da agricultura familiar, a ideia é que vocês entrem lá no site da Secretaria de Agricultura e consigam buscar essas informações. Cartilhas, documentos, vídeos de processos de capacitação, notícias, eventos. Nós vamos listar todos os eventos que estão sendo promovidos, que tem o tema da cooperativismo, da agricultura familiar, dentro do site aqui da agricultura. Como último aqui, né, é o recado que a gente tem, que é o cooperativismo, né, da agricultura, principalmente da agricultura familiar, né, na pandemia se mostrou fundamental aí, né, como mecanismo para trabalhar o bem-estar das pessoas. É um modelo que a gente tem que usar, não só para a agricultura, mas para a nossa vida como um todo. Cooperativismo de crédito, cooperativismo de saúde, é a forma, eu acho, que a gente tem que trabalhar como sociedade, né? Processos cooperativos, e nós, como Secretaria da Agricultura, estamos focando aí no cooperativismo, fazendo o recorte que é o da agricultura familiar, né? Fundamental, é o público-alvo da Secretaria. Acho que a pandemia nos mostrou, né, que o movimento cooperativo ele é o adequado para a gente, em situações como essa, né, conseguir aí estabelecer processos de condições mínimas dentro da sociedade. A declaração que o diretor fez, Aliança Cooperativa Internacional, Bruno Hans, escrevendo o que o papel do cooperativismo fez aí nesse ano pandêmico aí, né, e pós-pandêmico. Era isso. Na sequência, o Sérgio, né, uma fala também, e vai detalhar mais toda aquela parte relativa ali à assistência técnica, formação, capacitação e comercialização. Sérgio. Temos o Estamos a política na sua justiça. Nós trabalhamos nosso trabalho de DR em 2019, quando a gente começou essa área, nós trabalhamos com um programa da Anater, né, chamado Mais Gestão, né? Trato com cadastro pela Anater. Aquelas 43 que você falou estavam dentro desse projeto. 40
projeto, nós fizemos a elaboração de 8 planos de gestão, por um total de 1.108 atendimentos, com 26 prestações coletivas. Fizemos rodadas de negócio para né? Alavancar os negócios, né? Atuamos dentro de um protocolo de atuação da pandemia, também alguns atrasos. Nós prorrogamos esse contrato até a final deste ano. Nós ainda vamos complementar com mais 20 capacidades. Reunir, acho que agora já começamos a poder, né? Mais 3 rodadas de negócio ainda. A OP, que é uma associação da TER, lá do oeste do Paraná, também tinha um contrato com a Anater para mais 90 organizações. Esses 2 contratos, no início de 2019, é que começaram a discussão para a formação do Coopera Paraná, né? Geraram essa discussão. Então, a nossa atuação é dentro dos mesmos eixos do Coopera Paraná. Fazemos execução dentro dos eixos do Coopera Paraná. Acompanhamento técnico gerencial das cooperativas. Nós vamos dar continuidade agora após a gestão com o programa do IDR, né? Formação de capacitação, eu vou explicar o que estamos fazendo, as ações de comercialização e das políticas de desenvolvimento do Coopera Paraná. Então, nesses eixos. Eu quero lembrar aqui que, por força de lei, né? Lei federal do Anater, né? A lei do Anater, não, a lei até estadual, regulamentado o decreto também das diretrizes da TER, a responsabilidade da TER no Estado, a gestão política é a Secretaria da Agricultura que faz. A gestão social é o CEDRAF, e a coordenação do PROATER é do IDR, por lei, né? Então nós temos essa obrigação. Nós estamos nos preparando para poder exercitar exatamente a gestão dessa TER, né? Importante a gente estar conversando aqui com os secretários da Agricultura, parte desse mesmo rede de ATER. Nós trabalhamos a partir do Mais Gestão, temos uma entrada no nosso protocolo. Eu quero aqui dar uma pequena explicação de como é que funciona, né? A ação com as cooperativas. Nós sempre partimos de uma adesão da cooperativa. A cooperativa tem que se manifestar que quer receber assistência técnica, porque ela precisa também nos deixar aberto informações para que a gente possa trabalhar junto com eles a gestão dela, né? Tá? Nós temos um cadastro inicial e a partir daí a gente monta um projeto da cooperativa. Vou explicar como é que é esse projeto da cooperativa. Reforçamos a necessidade de uma educação cooperativista para trazer o associado à participação, né? Para poder trabalhar a capacitação dos seus gestores, o conselho fiscal, né? Importante essa ação de... A partir daí desse projeto, você faz assistência técnica, faz um monitoramento, avaliação e faz um ciclo anual para... O que nós estamos entendendo como projeto da cooperativa? Primeiro, nós temos que ter um diagnóstico com análise de viabilidade econômica e social. Sem você discutir com o gerente, com o gestor da cooperativa, a sua realidade bem plena, você conseguir dali tirar subsídios para ter um plano de ação, trabalhar. Então, o que a gente enxerga muito nos projetos de apoio financeiro, né? Às vezes a cooperativa, quando sai digital, começa a pensar o que vai fazer. Não, nós temos que ter um planejamento prévio, estratégico, de o que futura cooperativa quer, aonde ela quer chegar. Mais nada, né? Em cima desse planejamento, desse diagnóstico, fazer um estratégico. E estudos de mercado bem realizados para poder saber aonde pisar, para onde pode ir, para onde alavancar o futuro aí das instituições. A partir disso, trabalhar planos de negócios, né? Empreendedorismo, né? Uma dificuldade enorme, né? Análise social e análise econômica, né? Cada dificuldade das equipes de gestores e na hora de estudar a viabilidade econômica do projeto. Isso é uma dificuldade enorme, né? Feitos, muito bem feitos, né? Em cima disso aí, um plano de
de financiamento, ou seja, um projeto de crédito bancário, projetos alavancados com recursos tipo Coopera Paraná, né? Mas antes de dar recurso, tem que ter o planejamento muito bem feito, né? Em cima disso sai um plano de ATER e um plano de educação cooperativista. Na sequência, a execução disso, a partir da educação cooperativista, você ter um plano de assistência técnica e gerencial baseado nos 6 eixos que fazem parte daquele diagnóstico inicial. É o processo produtivo, né? Cadeias de produção agropecuária industrial que a cooperativa atua, né? E aí nós podemos, além da nossa equipe técnica que nós temos diretamente na gestão, nós temos os projetos técnicos que a IDER executa, né? Devem fazer parte desse planejamento, podendo alavancar uma continuidade. O eixo de governança e gestão, acessos a mercados, turismo e inovação, acesso a crédito, acesso a políticas públicas. Então, nós estamos enxergando que o acesso à política deve ser antecipado após todo o processo de organização. O que nós estamos fazendo de capacitação, pessoal? Nós tínhamos lá no Mais Gestão, de 2019, 40 técnicos trabalhando no projeto. Hoje nós estamos, aproveitamos a pandemia para aprender a fazer curso em AD, né? Estamos desenvolvendo curso em AD para 100 técnicos da área. Então, nós estamos com força de trabalho. Já estamos aí no 4º módulo, né? Estamos com noções básicas para bases legais, gestão financeira e contábil. Estamos na governança cooperativa. O próximo módulo agora é a elaboração do diagnóstico. Estamos refazendo a forma de fazer o diagnóstico que o projeto Mais Gestão previa, adaptando ele melhor para a nossa realidade. E vamos fazer um módulo de mercado. Bem preparado, ainda que deve sair lá por setembro ou dezembro. E vamos fazer seminários de avaliação das atividades junto às cooperativas. O que é isso? Teremos, no final do curso, 100 técnicos do IDER capacitados. No final, cada treinando desse, ter o projeto elaborado da cooperativa. Nós pretendemos ter até o final do ano, pelo menos 100 cooperativas com projetos prontos para serem executados. Queremos, na sequência, fazer uma adaptação ao curso já para ter esse curso voltado à TER contratada, que nós vamos fazer um edital de ATER para contratar. Ademais, a TER, a própria secretárias municipais poderão participar, talvez no ano que vem, abrir. Na sequência, um curso para gestores também. Paralelamente a isso, enxergamos que não vamos atender as 171 cooperativas que eu já estou levantando. Precisamos fazer contratação de empresas de ATER. Esse é um papel do IDER. Então, nós fizemos agora um edital de montar a base do edital de ATER. A SEAB, o Norberto Ortigar, nos disponibilizou já em março, 2,5 milhões este ano, mais 8 anos, né? Para a gente tentar conseguir fazer uma contratação de ATER há 3 anos, né? Com essas empresas de ATER sendo contratadas e trabalhando com os mesmos moldes do IDR. Estamos fazendo uma troca de experiência com a Bahia ATER, pegando o sistema de gestão deles, né? Pretendemos aí na sequência, talvez até o mês que vem, fazer esse lançamento. No eixo de comercialização, vocês já tiveram a parte do compra direta, né? Mas nós trabalhamos das políticas do CONAI, do PA, CONAB, agora que saiu de... Enxergamos que tem um espaço enorme de trabalho das cooperativas dentro do CIASAS, aqui das cooperativas. O melhor canal do produtor comercializar é via cooperativa. Estamos trabalhando a orientação em rodadas continuada agora que
já pode um pouco a pessoa. A intercooperação também temos confiança. Tem que crescer, ela vai ter passos de fazer com os editais da SEAB, mas a partir daí ela vai poder ter passos maiores com financiamento, com linhas mais baratas, né? PRONAF, né? O projeto Banco da Agricultura, acho que ele deve ter um segmento desse tema aí, né? Essas são as que a está desenvolvendo, né? Aqui eu quero... Opa! Aqui eu quero fazer a reflexão, né? TER pública ou a TER privada, né? Eu enxergo que não é a TER pública versus a TER privada. Nós temos empresas da TER privadas, nós temos universidades, nós temos os quadros próprios das organizações, nós temos as secretarias de agricultura, temos o IDR. Nós entendemos que isso é uma rede de ATER. Para fazer planejamento com complementariedade de ações, intercooperação. O papel por lei, o IDR é de gestão do IDR. Mas o desafio de todos, a integração, toda a demanda. Você temos 171, 171, seja de forma via parceria, né? Temos que chegar lá. Estamos à disposição. Obrigado. Neste momento, abrimos espaço para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, basta levantar a mão e encaminharemos o microfone até vocês. Lembramos também que teremos espaço para o bate-papo durante o coffee break. Quem quiser também tirar alguma dúvida, os palestrantes ficam à disposição durante o coffee break. Em nome da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, agradecemos Jefferson Vinícius, Meister e Sérgio pela excelente palestra e solicitamos uma salva de palmas. Convidamos a todos nesse momento para um intervalo, onde será servido um rápido coffee break e poderemos aproveitar para visitar os estandes dos nossos apoiadores. Até mais!